Será que a cor da pele era uma tela em branco, onde qualquer um podia pintar os seus preconceitos? Yara Cabral sentia essa interrogação pairar sobre si, invisível, mas palpável, como a brisa úmida que soprava do Tejo, enquanto atravessava os portões imponentes da conceituada Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Aquele campus nobre da Avenida de Berna, com os seus edifícios solenes e jardins bem cuidados, era um mundo à parte do bairro da periferia, na Amadora, onde crescera entre o cheiro a cachupa da mãe e os sonhos de um futuro onde o seu valor não fosse medido em tons de pele, mas na força das suas ideias. A bolsa de mérito era o seu bilhete dourado, a prova de que a sua inteligência era, de facto, a sua arma mais poderosa. Tinha 22 anos, um turbante colorido a coroar o seu cabelo farto e crespo, e nos olhos escuros uma mistura de esperança e uma cautela antiga, aprendida à força de olhares enviesados e comentários sussurrados. Lisboa desdobrava-se à sua volta, uma cidade de contrastes. A luz dourada que banhava os edifícios pombalinos da Baixa e se refletia nos azulejos das fachadas parecia por vezes incapaz de penetrar as sombras da discriminação que Yara sentia desde que se entendia por gente. A faculdade, com a sua promessa de conhecimento e debate aberto, deveria ser um refúgio, um lugar onde a sua mente pudesse florescer sem amarras. Mas a cautela, essa velha companheira, sussurrava-lhe que nem todo o ouro que reluz é realmente ouro. Nos primeiros dias, Yara mergulhou nos estudos, devorando livros na biblioteca palaciana, absorvendo as palestras nos anfiteatros modernos. Sentia-se um peixe pequeno num oceano vasto e estimulante. Foi numa das aulas de teorias da comunicação contemporânea que o seu olhar se cruzou pela primeira vez, de forma mais demorada, com o de Gonçalo Vasconcelos. Ele era a personificação do privilégio. Branco, cabelo loiro impecavelmente penteado, roupas de marca que pareciam custar mais do que o rendimento mensal da sua família. Gonçalo era popular, o centro das atenções, sempre rodeado por um séquito de admiradores que riam alto das suas piadas, muitas delas com um travo de arrogância que Yara detetou de imediato. O seu sorriso era largo, mas não alcançava os olhos azuis, frios como o mármore dos corredores. No início, foram apenas olhares. Olhares que a mediam de cima a baixo, que se demoravam um pouco mais no seu cabelo, na sua pele escura. Depois vieram os comentários inocentes, lançados em voz alta para que todos ouvissem. Numa discussão sobre representatividade nos mídia, Gonçalo interveio com a sua pose confiante. Claro que a representatividade é importante, mas não podemos exagerar e baixar os padrões só para cumprir cotas, não é? O mérito tem de vir primeiro. O olhar dele passou por Yara por uma fração de segundo, o suficiente para ela sentir o alvo pintado nas suas costas. Ninguém mais pareceu notar, ou se notaram, escolheram o silêncio. Yara engoliu em seco. O mérito. Era por mérito que ela estava ali, não era? Mas a dúvida, como uma erva daninha, começava a brotar. Sofia Antunes, uma colega de curso de cabelo ruivo e sardas, aproximou-se dela no final dessa aula. Não ligues ao Gonçalo, disse Sofia com um sorriso simpático. Ele gosta de provocar, mas não me parece má pessoa. Yara forçou um sorriso. Sofia parecia genuinamente amigável, mas a sua ingenuidade era quase palpável. Como poderia ela entender o peso daquelas palavras, a história de exclusão que ecoava em cada sílaba, aparentemente inofensiva? Ainda assim, a oferta de amizade de Sofia foi um pequeno bálsamo. Começaram a estudar juntas, a tomar café nos intervalos, e Yara permitiu-se baixar um pouco a guarda. O primeiro golpe mais direto veio algumas semanas depois. Havia um trabalho de grupo importante, e o professor, numa infeliz decisão, deixou que os grupos se formassem livremente. Yara acabou com os colegas que ninguém mais escolheu. Gonçalo, claro, ficou no grupo dos populares. Na apresentação, o grupo de Yara, apesar das dificuldades, conseguiu um resultado decente. Quando chegou a vez do grupo de Gonçalo, ele, com a sua eloquência habitual, apresentou ideias que Yara tinha partilhado numa discussão aberta na aula anterior, como se fossem suas. Recebeu elogios rasgados do professor. Yara sentiu o sangue a ferver, mas o que poderia dizer? Que o estudante modelo, o futuro líder, lhe tinha roubado as ideias? Quem acreditaria nela? Olhou para Sofia, que franziu o sobrolho, confusa, mas não interveio. Ele é mesmo bom, não achas? Comentou Sofia mais tarde, enquanto caminhavam pela avenida de Berna em direção ao metro do Campo Pequeno. Yara limitou-se a encolher os ombros. Talvez, murmurou, o sabor amargo da injustiça a toldar-lhe a tarde soalheira.
Por dentro, a sua voz gritava: ele roubou-me. E ninguém viu, ninguém se importou. O peso da sua pele, da sua diferença, pareceu ficar mais pesado. Aquele dia marcou um ponto de viragem. Gonçalo Vasconcelos não era apenas arrogante. Ele era uma ameaça. E ela era, claramente, o seu alvo preferido. O outono instalara-se em Lisboa, pintando os plátanos do Campo Grande com tons de ocre e dourado, mas para Yara Cabral, os dias na faculdade tornavam-se cada vez mais cinzentos. Gonçalo Vasconcelos, com a sua aura de intocabilidade, parecia ter encontrado nela o seu passatempo predileto. As microagressões transformaram-se numa corrente constante, subtil o suficiente para que ele pudesse sempre negar qualquer má intenção, mas dolorosamente perceptíveis para Yara. Yara, esse teu cabelo hoje está exótico, comentava ele com um sorriso largo, o olhar a percorrer os seus twists bem definidos. A palavra exótico pairava no ar, carregada de um subtexto que a reduzia a um objeto de curiosidade, a algo outro. Se ela reagisse, seria acusada de não ter sentido de humor, de ser demasiado sensível. Se não reagisse, o comentário ficava ali, a corroer-lhe a autoestima. Nas aulas, se Yara hesitava por um momento antes de responder a uma pergunta, Gonçalo apressava-se a dar a sua resposta, muitas vezes interrompendo-a. Se ela apresentava uma ideia original, ele encontrava uma forma de a diminuir ou de a reformular, apresentando-a depois como um pensamento seu, mais polido. Os professores, encantados com a sua confiança e aparente brilhantismo, raramente questionavam. Os colegas, na sua maioria, ou admiravam Gonçalo ou temiam-no o suficiente para não o contrariar. Yara sentia-se cada vez mais invisível, a sua voz silenciada antes mesmo de ter a hipótese de ecoar. Sofia Antunes continuava a ser a sua única confidente, mas mesmo ela, no início, tinha dificuldade em compreender a profundidade do que Yara sentia. «Será que não estás a interpretar mal, Yara?» perguntava com genuína preocupação. «Ele parece ser assim com toda a gente que não faz parte do grupinho dele.» «Não, Sofia, não é igual», tentava explicar Yara, a frustração a apertar-lhe a garganta. «Comigo há um gozo diferente. É sobre quem eu sou, não apenas sobre o que eu digo ou faço.» A gota de água para Sofia aconteceu numa tarde fria de novembro, na biblioteca. Estavam as duas a trabalhar num projeto quando Gonçalo se aproximou da mesa delas, acompanhado por 2 dos seus acólitos. Ignorando Sofia, dirigiu-se a Yara. «Então, Cabral», disse ele, arrastando o apelido dela com um desprezo mal disfarçado. «Ouvi dizer que o teu bairro lá para os lados da Reboleira é um bocado vibrante. Deve ser difícil concentrar-te nos estudos com tanta animação, não? Se calhar este ambiente aqui é um choque cultural demasiado grande para ti.» O sorriso dele era puro veneno. Yara sentiu o rosto a queimar. A Reboleira não era o seu bairro, mas a generalização, o tom condescendente, a humilhação pública foi demais. Antes que pudesse gaguejar uma resposta, Sofia levantou-se de um salto. «Gonçalo, isso foi completamente despropositado e nojento», exclamou Sofia, a voz a tremer de raiva. As poucas pessoas na biblioteca viraram-se para olhar. A Yara é uma das alunas mais inteligentes desta faculdade e o bairro onde ela vive não te diz respeito nenhum. Gonçalo pareceu surpreendido pela frontalidade de Sofia. O seu sorriso vacilou por um instante. «Calma, Ruiva. Estava só a brincar. Algumas pessoas não sabem mesmo aceitar uma piada.» E afastou-se com os amigos a reboque, rindo de forma forçada. Yara olhava para Sofia, os olhos marejados. «Obrigada», sussurrou. Sofia pegou-lhe na mão. «Desculpa, Yara. Desculpa por não ter percebido antes a dimensão disto. Ele é um idiota racista. Temos de fazer alguma coisa.» A partir desse dia, Sofia tornou-se a sua aliada mais feroz. A ingenuidade dera lugar a uma determinação zangada. Começaram a falar mais abertamente sobre o que Yara sofria. Yara, encorajada pelo apoio de Sofia, começou a anotar cada incidente, cada comentário, cada olhar. Sentia-se menos sozinha, mas o medo ainda era uma sombra constante. O professor Aníbal Almeida, que lecionava Sociologia das Desigualdades, era uma figura respeitada na faculdade. De origem goesa, com uma postura serena e um olhar penetrante, parecia ver para além das aparências. Yara sempre admirara a forma como ele conduzia os debates, incentivando o pensamento crítico. Um dia, depois de uma aula particularmente difícil onde Gonçalo tinha sido excepcionalmente condescendente com Yara, o professor Almeida pediu-lhe que ficasse um momento. «Yara», começou ele, a voz suave mas firme, «tenho observado algumas dinâmicas nesta turma que me preocupam, especificamente a forma como o aluno Vasconcelos se dirige a si.»
Yara sentiu um nó na garganta. Seria possível que alguém em posição de autoridade tivesse realmente notado? Ele faz alguns comentários, professor, conseguiu dizer. Comentários que parecem ter um padrão, completou o professor Almeida. Não é a primeira vez que vejo este tipo de comportamento arrogante por parte de alunos que se sentem intocáveis. Aconselho-a, se me permite, a documentar tudo. Datas, locais, palavras exatas, possíveis testemunhas. O conhecimento é poder, mas a prova é a sua armadura. As palavras do professor Almeida foram como um farol na escuridão. Ele não ofereceu uma solução mágica, mas validou a sua experiência e deu-lhe uma ferramenta. A partir daí, Yara tornou-se ainda mais meticulosa nas suas anotações. Sofia ajudava, confirmando detalhes, oferecendo-se para ser testemunha. Gonçalo, no entanto, parecia imune a qualquer consequência. A sua popularidade e as suas notas altas, algumas, Yara suspeitava, inflacionadas pela sua lábia e pela forma como bajulava certos professores, protegiam-no. Ele parecia sentir que Yara, apesar do apoio de Sofia e da atenção discreta do professor Almeida, era ainda uma presa fácil, e decidiu aumentar a parada. Estava a aproximar-se a data de entrega de um ensaio individual crucial para a cadeira de comunicação política, uma das mais importantes do semestre. Yara tinha dedicado semanas ao seu trabalho, uma análise crítica sobre o discurso populista na Europa contemporânea. Sentia-se orgulhosa do resultado. Entregou-o online, dentro do prazo. 2 dias depois foi chamada ao gabinete do coordenador do curso, o professor Valadares, um homem conhecido pela sua rigidez. Menina Cabral, disse ele, o tom severo, sem sequer a convidar a sentar-se. Recebemos uma denúncia muito grave relativamente ao seu ensaio, uma denúncia de plágio. Yara sentiu o chão a fugir-lhe dos pés. Plágio? Mas isso é impossível, professor. Eu escrevi cada palavra daquele ensaio. As provas são bastante convincentes, continuou o professor Valadares, empurrando uma folha impressa na direção dela. Era um e-mail anônimo, enviado para a coordenação, com excertos do seu ensaio lado a lado com parágrafos de um artigo académico pouco conhecido, publicado numa revista online. As semelhanças eram inegáveis. Mas Yara nunca tinha visto aquele artigo na vida. Eu não plagiei, repetiu a voz embargada pelo pânico. Alguém deve ter feito isto de propósito. O professor Valadares suspirou. Menina Cabral, a universidade tem uma política de tolerância zero para o plágio. Se a acusação se confirmar, as consequências podem ser a sua expulsão. Expulsão. A palavra ecoou na sua mente como uma sentença de morte para os seus sonhos. As lágrimas vieram quentes e amargas. Ela sabia quem estava por detrás disto. Aquele sorriso frio e calculista de Gonçalo Vasconcelos surgiu-lhe na mente. Ele tinha ido longe demais. Desta vez ele não a iria silenciar. O medo ainda lá estava, mas por baixo dele uma nova emoção começava a surgir. Uma raiva fria e determinada. Ele tinha a empurrado para o limite. Agora ela ia lutar. A acusação de plágio pairava sobre Yara como uma nuvem de tempestade, densa e ameaçadora. A palavra expulsão ecoava nos seus pesadelos, transformando o sonho da universidade num labirinto de ansiedade. Mas a raiva fria que sentira no gabinete do professor Valadares não se dissipara. Pelo contrário, solidificara-se numa resolução granítica. Gonçalo Vasconcelos tinha subestimado a sua força interior, a resiliência forjada em anos a navegar num mundo que tantas vezes a quisera diminuir. Ele não vai ganhar, Sofia, disse Yara à amiga, os olhos a brilhar com uma intensidade que Sofia nunca antes vira. Estavam no pequeno apartamento de Yara na Amadora, rodeadas pelos seus cadernos de desenhos e pelos livros que eram o seu refúgio. O cheiro reconfortante do café que a mãe de Yara lhes trouxera misturava-se com a tensão palpável no ar. Ele armou isto, eu sei que armou, e eu vou provar. Sofia, sempre leal, apertou-lhe o braço. Estou contigo, Yara. O que precisares. A primeira tarefa era dissecar a acusação. O artigo académico plagiado era de um autor obscuro, publicado numa revista online com pouca visibilidade. Yara passou horas a pesquisar, tentando perceber como Gonçalo poderia ter tido acesso ao seu ensaio e, simultaneamente, encontrado aquele artigo específico para forjar as semelhanças. A única explicação plausível era que ele tinha conseguido aceder ao seu computador ou à sua conta da universidade. Um arrepio percorreu-lhe a espinha ao pensar na violação da sua privacidade. Lembrou-se das palavras do professor Almeida. A prova é a sua armadura. Agora, mais do que nunca, precisava dessa armadura. Com Sofia, revisitou todas as suas anotações sobre os comportamentos de Gonçalo.
Cada comentário sarcástico, cada humilhação velada, cada ato de sabotagem, por mais pequeno que parecesse na altura, era agora uma peça de um puzzle maior, o retrato de um agressor persistente e calculista. O professor Almeida, ao saber da acusação, ficou visivelmente perturbado. Isto é muito sério, Yara, disse ele, durante um encontro discreto num café perto da faculdade, longe de olhares curiosos. O professor Valadares é um homem de regras, e o plágio é o pecado capital no meio académico. Mas conheço o Gonçalo. Ou melhor, conheço o tipo de aluno que ele representa. A arrogância deles, por vezes, cega-os para as consequências. Ele aconselhou Yara a preparar uma defesa meticulosa, a não se focar apenas em negar o plágio, mas em demonstrar um padrão de perseguição por parte de Gonçalo. Sugira que a denúncia anónima seja investigada. Quem a enviou? De que endereço o IP? A universidade tem meios para o fazer, se quiser. Enquanto isso, Gonçalo pavoneava-se pela faculdade, o ar de quem já tinha ganho a batalha. Lançava olhares triunfantes a Yara sempre que se cruzavam nos corredores. Para ele, ela já era história. Mas Yara recusava-se a ser uma nota de rodapé na sua narrativa de sucesso. A universidade marcou uma audiência disciplinar para a semana seguinte. Seria perante um comitê composto pelo professor Valadares, 2 outros docentes e um representante dos estudantes. Yara tinha poucos dias para preparar a defesa da sua vida. O medo era um companheiro constante, mas a presença de Sofia, a orientação do professor Almeida e, acima de tudo, a certeza da sua inocência alimentavam a sua determinação. Decidiram focar-se em 3 frentes. Primeiro, demonstrar a impossibilidade de ela ter cometido o plágio, evidenciando as suas notas exemplares, o seu processo de escrita. Tinha rascunhos, notas de pesquisa que provavam a originalidade do seu trabalho e a obscuridade do artigo supostamente plagiado. Decidiram focar-se em 3 frentes. Primeiro, demonstrar a impossibilidade de ela ter cometido o plágio, evidenciando as suas notas exemplares, o seu processo de escrita. Tinha rascunhos, notas de pesquisa que provavam a originalidade. Segundo, apresentar o padrão de bullying e assédio de Gonçalo, usando as suas anotações detalhadas e o testemunho de Sofia. Terceiro, e talvez o mais crucial, levantar sérias dúvidas sobre a origem da denúncia anónima e a forma como as provas do plágio tinham sido fabricadas, sugerindo uma armadilha. Sofia lembrou-se de algo. Yara, lembras-te daquele dia em que o Gonçalo fez aquele comentário sobre o teu cabelo e eu o confrontei na biblioteca? Houve um rapaz, um dos do grupo dele, o Tiago, que pareceu desconfortável. Ele não riu como os outros, desviou o olhar. Era uma hipótese remota, mas Yara agarrou-se a ela. Com muita hesitação abordou Tiago. No início ele foi evasivo, claramente receoso de Gonçalo, mas Yara falou-lhe da acusação de plágio, da possibilidade de ser expulsa. Contou-lhe com a voz embargada mas firme o impacto que o bullying de Gonçalo estava a ter na sua vida. Viu uma centelha de empatia nos olhos de Tiago. Eu não posso prometer nada, disse ele finalmente. Mas vou pensar. A noite anterior à audiência foi a mais longa da vida de Yara. Revia as suas notas, ensaiava o seu discurso, tentava controlar as batidas frenéticas do seu coração. E se não acreditarem nela? E se a arrogância de Gonçalo fosse mais convincente do que a sua verdade? Olhou para o seu reflexo no espelho. Viu o cansaço nos seus olhos, mas também uma nova dureza, uma força que desconhecia possuir. A menina que chegara àquela faculdade cheia de sonhos hesitantes estava a transformar-se numa mulher que lutava por eles com unhas e dentes. Amanhã ela não estaria apenas a defender o seu ensaio. Estaria a defender a sua dignidade, o seu futuro, o seu direito a existir naquele espaço sem ser diminuída ou apagada. A sala da audiência disciplinar era austera, dominada por uma longa mesa de madeira escura onde se sentavam os membros do comitê. O professor Valadares presidia, o rosto uma máscara impenetrável. Gonçalo Vasconcelos já lá estava, sentado ao lado do seu conselheiro académico, um professor do Departamento de Direito conhecido pela sua retórica afiada. Gonçalo parecia a personificação da confiança, cumprimentando os membros do comitê com sorrisos e acenos de cabeça respeitosos. Yara entrou acompanhada por Sofia, que lhe deu um aperto de mão encorajador antes de se sentar na cadeira reservada a observadores. O professor Almeida também estava presente, o seu olhar transmitindo um apoio silencioso. Yara sentou-se, as mãos a tremer ligeiramente sobre os papéis que preparara. Sentia todos os olhares sobre si. O professor Valadares abriu a sessão, expondo formalmente a acusação de plágio.
A palavra soava ainda mais fria e ameaçadora naquele ambiente formal. Deu a palavra a Gonçalo, ou melhor, ao seu conselheiro, que apresentou a denúncia como um ato de zelo pela integridade académica, sublinhando as flagrantes semelhanças entre o ensaio de Yara e o artigo online. Gonçalo intervinha ocasionalmente com um ar compungido, dizendo o quanto lamentava aquela situação, mas que o dever de um estudante era manter os mais altos padrões éticos. A hipocrisia era tão densa que Yara quase se engasgou. Quando chegou a sua vez, Yara respirou fundo. A voz saiu-lhe um pouco trêmula no início, mas foi ganhando firmeza à medida que expunha a sua defesa. Começou por negar veementemente o plágio, apresentando os seus rascunhos, as suas múltiplas fontes de pesquisa, o seu processo criativo. Argumentou que o artigo supostamente plagiado era de tal forma obscuro que seria altamente improvável ela ter tropeçado nele, a menos que alguém o tivesse procurado especificamente. Eu pergunto a este comitê, disse Yara, olhando diretamente para cada membro, como é que uma denúncia anônima conseguiu, com tanta precisão cirúrgica, encontrar este artigo e compará-lo com o meu ensaio, que só tinha sido submetido eletronicamente ao sistema da faculdade? Depois, passou a descrever o padrão de comportamento de Gonçalo Vasconcelos. Com a ajuda das suas anotações, relatou incidentes específicos, os comentários sobre o seu cabelo, a sua origem, a sua inteligência, a apropriação das suas ideias, a sabotagem subtil. Sofia, quando chamada a testemunhar, corroborou vários desses episódios com clareza e convicção, enfrentando o olhar gelado de Gonçalo. O que descrevo não são meras brincadeiras, como o aluno Vasconcelos gosta de lhes chamar, continuou Yara. É um padrão de assédio, de bullying, de discriminação racial que visa minar a minha confiança e o meu desempenho académico. Gonçalo e o seu conselheiro tentaram interromper, objetar, desacreditar. O conselheiro acusou Yara de estar a criar uma narrativa de vitimização para desviar as atenções da prova irrefutável de plágio. Gonçalo, com um ar de falsa mágoa, disse que estava chocado com aquelas acusações infundadas, por parte de alguém que ele até tentara ajudar a integrar-se. A tensão na sala era cortante. Alguns membros do comitê pareciam desconfortáveis, outros anotavam freneticamente. O professor Valadares mantinha a sua expressão indecifrável. Yara sentia que precisava de algo mais, algo que quebrasse definitivamente a fachada de Gonçalo. Foi então que se lembrou de Tiago. Olhou discretamente para a porta, mas ele não estava lá. O seu coração afundou um pouco. Mas ela ainda não tinha terminado. Eu solicito formalmente que a universidade investigue a origem deste e-mail anônimo, disse Yara, a voz clara e forte. Que se verifique o endereço IP, que se analisem os metadados. Porque tenho a convicção de que essa investigação revelará quem realmente está por detrás desta tentativa de destruir o meu futuro académico. Nesse preciso momento, a porta da sala abriu-se e Tiago entrou, hesitante. Todos os olhares se viraram para ele. Peço desculpa pela interrupção, professor Valadares, disse Tiago, a voz baixa mas audível. Eu preciso de dizer uma coisa. O professor Valadares, após um momento de surpresa, anuiu. Tiago aproximou-se da mesa. Evitava olhar para Gonçalo, que o fuzilava com os olhos. Eu sei sobre o ensaio da Yara, começou Tiago, engolindo em seco. Eu estava com o Gonçalo quando ele encontrou aquele artigo online. Ele andava há dias a dizer que precisava de dar uma lição à Yara, que ela estava a ficar demasiado convencida. Eu vi-o a copiar partes do ensaio dela. Não sei como ele o conseguiu, talvez do computador partilhado da biblioteca, e alterar algumas frases para que parecessem com o outro artigo. E fui eu, que, sob pressão dele, enviei o e-mail anônimo da conta de um cibercafé. Um silêncio sepulcral caiu sobre a sala. Gonçalo Vasconcelos estava pálido como cera, a sua máscara de confiança estilhaçada em 1000 pedaços. Tentou balbuciar qualquer coisa, uma negação, uma desculpa, mas a voz não lhe saía. O professor Almeida, que se mantivera em silêncio até então, pigarreou. Professor Valadares, creio que o testemunho do aluno Tiago é esclarecedor. Os membros do comitê entreolharam-se. A verdade, crua e feia, tinha finalmente vindo à tona. A armadilha montada por Gonçalo desmoronara-se perante a coragem de uma vítima que se recusou a ser silenciada e a consciência tardia de uma testemunha. Yara sentiu as lágrimas a quererem romper, mas desta vez eram lágrimas de alívio, de uma exaustão imensa, mas também de uma vitória conquistada a pulso. A sua voz, antes abafada, tinha finalmente sido ouvida.
O rescaldo da confissão de Tiago foi imediato e demolidor para Gonçalo Vasconcelos. O seu conselheiro académico ainda tentou uma manobra de contenção, sugerindo que Tiago poderia estar a mentir ou a ser manipulado, mas era tarde demais. A palidez cadavérica de Gonçalo e a sua incapacidade de articular uma defesa coerente eram a sua própria confissão. O comitê disciplinar, perante a reviravolta, suspendeu a audiência para deliberar, mas o ambiente na sala já não deixava dúvidas sobre o desfecho. Poucos dias depois, a decisão oficial foi comunicada. Todas as acusações de plágio contra Yara Cabral foram retiradas e o seu ensaio foi avaliado com distinção. Gonçalo Vasconcelos, por sua vez, foi considerado culpado de falsas acusações, assédio e conduta académica fraudulenta. Foi suspenso da universidade por 1 ano, com a condição de que, ao regressar, teria de frequentar um programa de sensibilização para questões de diversidade e ética. A sua reputação, antes imaculada, ficara manchada de forma indelével. Tiago, pela sua cooperação, recebeu uma repreensão formal e a obrigação de realizar trabalho comunitário na universidade, mas foi-lhe permitido continuar os estudos. Para Yara, a notícia trouxe um alívio imenso, mas também uma profunda exaustão. Tinha vencido, mas a que custo? As cicatrizes emocionais da perseguição e da humilhação não desapareceriam de um dia para o outro. No entanto, algo mudara dentro dela. A jovem insegura que tentava passar despercebida dera lugar a uma mulher que descobrira a sua força e a sua voz. A história espalhou-se pelo campus como um rastilho de pólvora. Havia quem sussurrasse que Gonçalo fora vítima de uma caça às bruxas, mas a maioria, especialmente depois de conhecerem mais detalhes através de Sofia e de outros que finalmente ganharam coragem para falar sobre as suas próprias experiências com ele, reconheceu a justiça da decisão. Yara recebeu inúmeras mensagens de apoio, de colegas e até de alguns professores. O professor Almeida felicitou-a pela sua coragem e integridade. A instituição, abalada pelo escândalo, anunciou a criação de um novo gabinete de apoio a vítimas de discriminação e assédio e a revisão dos seus protocolos disciplinares. Eram passos pequenos, Yara sabia, mas eram passos na direção certa. Sofia continuou a ser a sua rocha, a amiga que a ajudara a atravessar a tempestade. A experiência tinha-as unido ainda mais. Nas semanas que se seguiram, Yara sentiu um novo sentido de propósito. Voltou aos seus cadernos de desenho, mas agora os seus traços eram mais ousados, as cores mais vibrantes. Começou a transformar a sua dor e a sua raiva em arte, criando ilustrações poderosas que denunciavam o racismo e celebravam a resiliência. Um dos seus desenhos, retratando uma jovem negra com um turbante de onde brotavam flores em vez de lágrimas, tornou-se viral nas redes sociais da comunidade estudantil, acompanhado por um pequeno texto seu sobre a importância de não se deixar silenciar. Foi convidada a participar num debate sobre diversidade e inclusão na faculdade. No início hesitou,